E assim, ó, agora eu quero até abrir um parênteses nisso que o Caico falou de para mudar esquema tático é só vendendo o Renato e contratando outro. Cara, 2019 para nós tava bom, depois parece que piorou. E aí chegou o final do ano, caímos fora em tudo, né? Só ficamos com o gauchão do início do ano. Aí deu a pandemia, parou o campeonato, voltou ali na metade do ano. Lá em setembro, eu me lembro que eu fiz um texto, mandei no grupo dos só gremistas aí, que é da gurizada, antes de ter o VAR gremista, e mandei pro Grêmio, falando, mais ou menos resumidamente, que o Grêmio, toda a jogada era 7-1 que a gente tomava na falta de esquema tático, na falta de vontade dos jogadores, na falta de um passe preciso, de uma finalização boa, e se não mudasse essa característica do esquema tático do Renato atuando no time, a gente não ia demorar muito e ia tomar 7-1, entendeu? Aí Sim. correu setembro, outubro ali, cara, veio o 4-1 do Santos. Não foi 7-1, foi só 4-1. Mas aí, depois desse 4-1, eu entendi que não, o Renato nunca vai mudar o esquema tático. Esse é o estilo de jogo dele. A gente vai precisar depender de um Alexandre Mendes ali, sempre escorando ele para dar uma invertida, dar um puxão de orelha no que ele conseguir. E depois o tempo foi passando, entrou o início dessa temporada 2021, depois de perder o título pro Palmeiras, aí eu analisando o mercado, porque daí já tinha fechado, não tinha mais possibilidade de trazer técnico, eu pensei, cara, hoje o que tinha disponível no mercado a gente tá com o melhor, que é o Renato. Eu mudei a minha Sim. opinião. Só que na questão de esquema tático, eu acho que ele ainda falha. Ele precisava se reinventar. Eu acho que ele precisava estudar, velho, nessa questão. Nossa sorte que tem o Alexandre Mendes. Não sei o que vocês pensam disso, Caico e Lucas. Vai lá, Lucas, dá a tua opinião aí. Cara, assim, eu concordo. Na minha cabeça, assim, de memória, agora vem 2 jogos que o Renato mudou o esquema, mas mudou pouca coisa. O que ele mudou foi colocar os 3 volantes. E foi contra o River, que a gente ganhou lá no Monumental, lá com o gol do Michel de cabeça. O Grêmio jogou muito aquele jogo. E contra o São Paulo, na Copa do Brasil, lá no Morumbi, que jogou com o Lucas Silva. Ele não jogou com 3 volantes em si. O Jean-Pierre estava jogando. Mas o Jean-Pierre jogou como um volante. Ele basicamente só marcou. Basicamente só marcou. E foram 2 jogos que o Grêmio jogou assim, naquele jeito mais pragmático, mas jogou relativamente bem, fez o que tinha que fazer, só que daí contra o River depois aconteceu aquela desgraça com o Bressan no jogo de volta, né? E daí a gente acabou caindo na arena, mas a gente jogou muito bem lá. E contra o São Paulo aqui, as únicas 2 vezes que eu lembro que o Renato mudou o esquema foi ali no meio-campo. Ele não fez nenhuma variação no ataque que eu tenha lembrado. Em alguns jogos, no final do jogo, ele colocava 3 volantes, mas as únicas coisas. Então eu concordo contigo que dificilmente, cara, eu acho meio impossível, assim, que ele vá ter variações no esquema, como, por exemplo, o técnico do Palmeiras, como que é o Abel, né? Abel, Abel Ferreira. Abel. Ele deu uma entrevista, cara, falando sobre o Bragantino na última semana, muito interessante, falando que o time que ele mais gosta de ver jogar, depois do Palmeiras, né, que ele é técnico, é o Bragantino, porque o Bragantino tem aquele futebol que o Grêmio tinha lá em 2016, 2017, entendeu? Que é um time que joga sem medo, e é claro, não tem a qualidade que o Grêmio tinha, mas é isso que eu acho que, estava falando do Palmeiras, né? E o que o Palmeiras fez? Não sei se vocês perceberam, o Palmeiras não jogava como ele jogou contra o Grêmio, por exemplo, nas finais. Vocês lembram como o Palmeiras jogou no Mundial, o próprio contra o River na Libertadores, a final da Libertadores, o Palmeiras jogou muito mal. Não tinha variação tática, não tinha mudança no estilo de jogo. O que o técnico do Palmeiras fez? Mudou e teve variação para lançamento e jogada na vertical e na diagonal. O Palmeiras voltou a jogar bem, deu um baile em nós, a gente tem que admitir, nós vamos um baile na final da Libertadores, da Copa do Brasil, desculpa. Então eu acho que isso falta no Renato, cara, eu concordo com você. Eu acho que ele devia, sim, testar outras saídas, porque tem jogos e jogos. Alguns jogos você vai ganhar jogando de uma forma, outros jogos você pode ganhar jogando de outra forma. E ano É, passado, concordo muito contigo, cara. Contra o Santos, meu, aquele jogo lá, tomar um gol com 18 segundos numa Libertadores, cara, o Grêmio não faz coisa assim.
Isso não tem cabimento. A partir do momento que foi o Jean-Pierre que errou aquele passe para trás, né? Teve duas Foi. falhas, o Jean-Pierre que errou o passe e o David Recuou Braz, muito, que não. pelo amor de Deus. Então, tipo assim, isso são coisas que não podem acontecer. Não pode acontecer. Então a gente vê que realmente o Grêmio tem que se reestruturar. E eu concordo contigo que devia ser em variações de esquema, mas isso não vai acontecer. E como que vai ser a reestruturação? Com essa gurizada, que está surgindo e graças a Deus está dando certo, eles estão jogando bem, e eles vão ser aproveitados, e vai ser nesses esquemas que o Renato vai conseguir mudar o jogo. E meio sem querer, tá? Porque ele vai colocar a gurizada a jogar, porque eles estão jogando bem, e às vezes vai mudar o jogo, e ele nem pensou que aquilo podia mudar. Ele pensou que o time ia ficar jogando da mesma forma, vou colocar o guri ali, vou trocar 7 por 7, 8 por 8, 5 por 5, não vai mudar o jogo. Mas eu acho que essa gurizada vai ajudar ele esse ano a achar outras saídas, entendeu? E isso vai até ajudar a própria diretoria com esse superávit a trazer menos jogadores e gastar menos dinheiro, né? Porque o Romildo, meu Deus do céu, para abrir o bolso. Ih, homenzinho pão duro. 32 milhões não é pra qualquer um ter no caixa, né, velho? Isso é desvalorizar, né? Mas, enfim, esperamos que esse ano venha a Arena, né? Pra nós. Quinta-feira tem a reunião aí da Arena. Eu assino É? embaixo que tu falou, que o Renê falou aí, essa questão da mudança tática. Só te lembrar aí, Lucas, que teve os 2 jogos contra o Flamengo que o Renato mudou também. No 1-1 da semi da Libertadores e o 5-0 que ele botou 3 volantes também. É verdade.